o dia de hoje. Você fica à vontade, eu vou lá. Boa tarde a todos. Já subi, já testei, já vi que não dava para falar dali, vim para cá de novo. Então, meu nome é Carlos Eduardo Carrusca Vieira, sou professor da PUC Minas. Na PUC Minas a gente desenvolve vários trabalhos ligados à questão da saúde mental e trabalho, principalmente daquilo que a gente convencionou chamar, desde a década de 50 mais ou menos, de psicopatologia do trabalho. Já foi, né, vários temas foram colocados aqui e eles sinalizam os desdobramentos e ampliações dessa área que foi constituída e composta como saúde mental e trabalho e que tem essa ramificação também da saúde do trabalhador, ou uma articulação muito forte com isso. Alguém comentou aqui sobre a questão do desemprego, acho que várias pessoas citaram isso a conjuntura atual, inclusive. A gente tem, desde a década de 80 no país, uma disciplina que também cuida disso, a psicopatologia do desemprego. Então, não existe só uma psicopatologia do trabalho, como também existe uma disciplina vinculada, interessada em entender os efeitos dessa ruptura social e dos laços sociais, que é a situação de desemprego. Bom, a temática é uma temática sempre muito sensível, discutir traumas no contexto de trabalho. É por isso que foi muito importante que ficasse no final também, de alguma forma, porque é o fechamento de tudo isso que a gente vem discutindo. É o efeito, aquilo que a gente vai sentir na pele. Traumas vem, né, de origem grega do termo ferida. Então, aqui a gente está discutindo ferida, mas ferida do ponto de vista emocional. Concordo com Mariana, que me antecedeu, sobre a questão dessa psiquiatrização das doenças e da tentativa de catalogar toda a existência humana em vários registros e seus sintomas e tudo mais. Obviamente, porque a gente atende numa clínica de psicologia que recebe trabalhadores também. Na PUC Minas a gente recebe trabalhadores da vigilância, dos bancos, dos correios, em função de que eles são vítimas de assaltos, vítimas de assédio moral, vítimas de uma infinidade de violências que são cometidas no contexto de trabalho. E que hoje, de alguma forma, a gente já configurou com uma nova terminologia. Não se utiliza mais, na academia, discutir violência do ou violência no trabalho. A gente utiliza o termo violência relacionada ao trabalho. A gente bem teria a ideia de pensar que um sequestro ou um assalto dentro de um contexto laboral poderia ser caracterizado como uma violência no contexto de trabalho, no espaço onde a pessoa desenvolve suas ações. Mas, na verdade, mesmo essa violência que acontece no trabalho tem uma relação profunda com a atividade da pessoa. Um sujeito dos Correios, ele não é abordado na rua por acaso e de forma eventual, é abordado porque carrega bens, porque está desprotegido, porque existem condições muito propícias a ele ser abordado, ser sequestrado, enfim, a sofrer outras violências. Violência relacionada ao trabalho é um guarda-chuva, assim como também o tema que a gente veio aqui debater nesse seminário, o assédio moral também é o conceito bonde, é o conceito guarda-chuva, como a gente costuma dizer. Porque ele dá conta de recolher uma série de outros tipos de violências e fenômenos que são muito heterogêneos entre si. É um termo que, de alguma forma, ele trouxe um ganho para a academia, para os movimentos sindicais, para a justiça do trabalho, enfim, para a luta contra a exploração e sofrimento no contexto de trabalho, que é, na verdade, a popularização do sofrimento das pessoas. As pessoas começaram a batizar tudo aquilo que elas viviam e que não tinha nome, com o nome de assédio moral. Então, aconteceu alguma coisa, é ruim demais, isso é assédio moral. Meu patrão falou alto comigo, isso é assédio moral. E todo outro tipo de violência que a gente sofreu, a gente deu o nome, de alguma forma, de assédio moral, o que também ajudou a banalizar um pouco a discussão. Esse é um dos problemas. Se o conceito chegou na década final de 90 no Brasil e popularizou o sofrimento e deu visibilidade a isso, por outro lado, ele banalizou e deixou que a gente fizesse uma coisa muito perigosa, principalmente a partir da perspectiva da Marie-France Hirigoyen, que é uma autora francesa, praticamente a precursora mais importante do debate do assédio moral no Brasil e no mundo. Haja vista aí que o livro dela foi publicado e republicado em 26 idiomas.
Então, best-seller na França, um livro de bolso, mas que é amplamente criticado no Brasil. Eloane, que, né, também discute essa temática, estava aí e poderia dizer também. Mas também fora do nosso país. Na própria França, ela sofre muitas críticas em virtude da abordagem individualista, extremamente psicologizante, que acaba colocando o trabalho num plano tão secundário na análise da origem do assédio moral, que a gente só fica vendo o sujeito perverso e a vítima. E aí, quando a gente quer combater o assédio moral, a gente quer atacar o sujeito perverso, o chefe assediador. Essa figura, ela ficou bem proeminente no nosso país e se instaurou na Justiça do Trabalho, nos movimentos sindicais e até na academia uma espécie, eu vou batizar de caça às bruxas. A gente procura o assediador e comete o mesmo equívoco que a gente critica em muitas outras abordagens. Continua individualizando o problema, como se o chefe assediador fosse o único vilão da história. E aí quero resgatar, depois dessa introdução, uma última fala que foi dita aqui, acho que Vilma, colocando sobre, não, essas metas loucas. Qual a relação entre metas loucas e pessoas loucas? Porque isso fica extremamente apagado, obnubilado mesmo na nossa análise, quando a gente vai para um contexto de trabalho e não percebe, não sei se vocês se recordam dessa poesia do Vinícius de Moraes, que é belíssima, por sinal, Operário em Construção. Acho que todo mundo já leu, não já? Se não leram, é o para casa. Docente adora dar um para casa para as pessoas. Então, para casa é esse. Ler a poesia Operário em Construção. E num trecho, em um dos trechos dessa bela poesia, o Vinícius de Moraes diz o seguinte: o operário desconhecia, de alguma forma, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. É por isso que se chama operário em construção. Em cada uma das coisas que o operário faz, em cada coisa que no mundo existe, há, misteriosamente, a marca da mão do operário. Mas a marca da mão do operário nas coisas do mundo, as coisas que o operário faz, também deixam suas marcas no operário. De alguma forma, a gente começa a perceber, quando a gente entra numa discussão sobre traumas psicológicos no contexto de trabalho, que a gente, pela nossa atividade no mundo, a gente imprime e deixa a nossa marca no mundo. Mas o mundo e a nossa ação também deixam marcas em nós. E essas marcas, muitas vezes, são marcas difíceis de serem apagadas, de serem lidas, de serem vistas ou apresentadas para os outros, porque são marcas de culpa, de sofrimento, de traumas e de um monte de outras coisas que a gente vai discutir aqui a partir de alguns casos também. Então é importante só a gente sinalizar que em todo tipo de análise que se faz em psicopatologia do trabalho, a gente sempre está partindo de uma perspectiva de uma psiquiatria social, de que o meio de vida e o meio de trabalho estão sempre e inevitavelmente articulados com qualquer tipo de sofrimento. A doença não é mais um quadro do CID, ainda que a gente possa discutir, como eu vou fazer, convencionalmente, dando nome a alguma coisa, transtorno de estresse pós-traumático. Por trás disso tudo, de qualquer CID que a gente queira utilizar, existem histórias individuais, mas que não foram feitas pelas pessoas solitariamente, foram feitas num coletivo profissional, num coletivo social, histórias que a gente pode narrar, mas histórias que a gente não escreveu sozinhos, não é verdade? E que tiveram desfechos, muitas vezes, muito mais dramáticos. Ontem, para vocês terem ideia, eu estava em Brasília discutindo com o Sindicato dos Vigilantes, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Vigilância, suicídio no trabalho. Falando, nossa, 13 anos trabalhando com vocês, até então a gente discutia transtorno mental. Agora a discussão evoluiu, ela piorou. Agora a gente está discutindo o suicídio das pessoas, que também é objeto de uma grande individualização. As pessoas leem o suicídio como fraqueza, enfim, tudo isso que a gente discutiu e que a gente tem que evitar nas nossas análises. Pensar que existe uma predisposição que carrega o sujeito para o fundo do poço. O fundo do poço é a vida quem vai organizando para a gente, as arapucas, armadilhas e tudo isso que a gente vive. A gente não nasce para ser uma coisa ou para ser outra. A gente nasce e se constrói na medida que a realidade também oferece essa possibilidade. Bom, traumas no mundo do trabalho e prevenção dos transtornos mentais. Vocês estão vendo a imagem ali, não é? Não tem nenhuma figura de um ser humano assediando ao outro ou de ninguém amassando ninguém. Tem uma coisa muito pior, escrito até, inclusive, está bem pequenininho, Made in England.
meio de revolução industrial, praticamente. Com o capitalismo e com o modo de produção do capital, tem origem também uma forma específica de sociabilidade, de relacionamento entre as pessoas, que instaura relações instrumentais. As pessoas são utilizadas para fins privados. É isso. Não adianta entrar dentro de uma empresa e pensar assim, nossa, meu chefe me quer tão bem, esse CNPJ gosta tanto de mim. O CNPJ é que assedia, não é o seu chefe, é o CNPJ, é a inscrição daquela instituição. A violência, na verdade, aqui que a gente vê no assédio moral, é uma violência que está arraigada, estruturante na própria política da organização, que responde a todos os anseios da sociedade que a gente vive hoje e que vivencia essa expansão, ou a tentativa de expansão com o neoliberalismo, a reestruturação produtiva do capital. Por favor. Ah, você quer... gente, vou pedir para ele, tem aqui, né, alguma coisa automatizada. Enfim, o que se vê no mundo do trabalho? Rapidamente, só para rastrear algumas das coisas que certamente vocês já discutiram aqui, as práticas de gestão hoje tentam continuamente a responder esse anseio, e é um anseio insaciável, ele jamais tem fim, ele não tem, diríamos, fronteiras, não tem fronteira. Um anseio de autoexpansão e de valorização do valor no capitalismo, da concorrência intercapitalista e da excelência, aspas, organizacional. Ainda que isso possa vir batizado com qualquer outro nome, que não tentativa de obtenção de lucro, de expansão da mais-valia, é disso mesmo que a gente está falando. E em qualquer setor, mas um setor público também, inclusive, se não fosse assim, o Banco do Brasil não viveria assédio moral, não é verdade? É um banco público. Os mecanismos de controle, eles não são extintos nesse modelo. Apesar de que pode-se não ter a chibata no local de trabalho, ela ainda existe, com a língua. Não é verdade? É por isso que na cartilha, não é, Lobato? As pessoas se queixam de autoritarismo. As pessoas encontraram estratégias mais refinadas para subjugar e para controlar as demais. O controle por meio da linguagem, por meio de atos mais refinados, que às vezes chegam até nós sem a cara de violência, mas basta olhar um pouquinho o resultado e a gente não tem nenhum pingo de dúvida do que se trata. As exigências são crescentes. As metas loucas, não é assim que foi dito, mas os recursos efetivos das pessoas para responder e enfrentar as demandas são mínimos. As equipes diminuem, as pessoas são cada vez mais cobradas, o tempo é cada vez mais exíguo, mas o resultado tem que ser cada vez maior. Não existe milagre, não existe milagre nem nenhum tipo de fantasia nisso. Não é possível fazer, não é possível fazer. Mas o capital muito inteligente, muito esperto e ardiloso, sabe que, com um pouquinho de boa vontade é o nome do assédio moral no local de trabalho. Se você tiver um pouquinho mais de boa vontade, você vai conseguir alcançar esse resultado. Lá de dentro de você tem uma força dominante que pode chegar lá. É por isso que algumas empresas, como é o caso dos sistemas bancários, têm contratado o ex-subcomandante do BOP para poder fazer palestras motivacionais. E aí ele cobra uma fortuna e vai lá dizer para as pessoas assim, meta batida, nova meta, meta batida e nova meta, e nova meta, e nova meta. Só os fracos é que não dão conta. Então, a gente precisa fazer uma seleção daquilo que a gente chama de trabalhadores resilientes. Quem é um trabalhador resiliente? É aquele que se curva à organização do trabalho e não quebra? Mas essa pessoa existe. Porque eu fico observando as pessoas que chegam até a clínica e elas são pessoas fortes, que deram conta de muita coisa na vida, mas mesmo elas, diante das exigências desproporcionais do contexto de trabalho, se quebram também. Enquanto a gente não pensa, o que estava sendo dito na palestra anterior, a minha e da Mariana, enquanto a gente não pensa em flexibilização da organização do trabalho, a gente pensa na flexibilização das pessoas. Flexibilização das pessoas, na verdade, é tentar curvar as pessoas a esse ideal e esse processo de valorização do valor até o limite. Só que o limite para o capital não existe. Ele é da ordem do quero mais, e quero mais, e quero mais. De forma que as pessoas produzem e têm a eterna sensação de que nenhum esforço é suficiente. Nenhum esforço dá conta daquilo que é pedido. E quando dá conta, é pedido alguma coisa a mais. Com isso, as pessoas têm uma sensação louca, doentia realmente, de que, olha, não adianta e qualquer coisa que
que eu faça não é suficiente para responder o anseio da produção. No limite, o Marx dizia isso. Qual é o limite para o capital e para o consumo da força de trabalho durante um dia de jornada? A gente não sabe dizer. Nenhum de nós aqui tem condição de estabelecer e dizer, não, se fizer tantos processos por dia é um nível bom, é um nível razoável. Isso nem é estabelecido pela academia ou pela ciência, é pela luta social. Então, a gente está no lugar certo, e agora, finalmente, eu estou no lugar certo, debatendo isso com o sindicato. É pela luta social que a gente estabelece o razoável, o adequado para as pessoas, não pela ciência. Não esperem que a gente vai editar uma cartilha depois desse evento e dizer para vocês, tantas metas são suficientes, as pessoas não ficarão doentes. O Taylor tentou isso também, nunca conseguiu. Só que para o capital é o seguinte, meta batida, nova meta, meta batida, nova meta. Não deu conta, 01, 02, 03, pede para sair. Só que esse pedido para sair ele não é feito com nenhuma gentileza ou delicadeza, ele é feito de forma sutil. Mas a forma sutil tem um nome, assédio moral. Boa vontade, forma sutil de pedir para sair, tudo isso tem nome, assédio moral. Se conjugou dentro desse termo guarda-chuva. Solicita-se, então, o engajamento subjetivo dos trabalhadores, mas o trabalho é maltratado. Muito antes das pessoas, a gente deveria cuidar do trabalho. É isso que o Le Guin dizia na Psicopatologia do Trabalho, inspirado em outros autores. É o trabalho quem deveria deitar no divã, muito antes de nós. Mas se ele não se deita, deitamos nós. Certamente. E aí, quando a pessoa chega adoecida, com processos terríveis de transtornos mentais, enfim, a responsabilidade é dela, a doença aparece é nela. E a gente perde a completa noção de que o indivíduo é um ser social, forjado nessa sociabilidade que propõe o mais perverso, atingir objetivos que não têm a ver com a nossa própria humanidade. Impõe-se mecanismos, eu sei que vocês vão adorar falar sobre isso depois, a gente marca um outro seminário, não é, Lobato? Mecanismos de avaliação de desempenho, que criam indicadores arbitrários para avaliar o trabalho, descontextualizando e individualizando o trabalho, a atividade da pessoa, e mais ainda suscitando problemas nas relações interpessoais. Se você perguntar para um gestor que faz avaliação de desempenho o que ele chama de desempenho, ele não sabe te responder. Ele não vai saber te dizer. Ele não tem um conceito claro disso. O que se chama de desempenho hoje é um resultado, é o fim do processo inteiro. Eu olho para o produto e digo assim, então foi isso que você conseguiu? Mas desempenho é sempre uma relação entre as suas condições, entre as suas capacidades, entre os recursos que o meio te oferece para fazer alguma coisa e atingir um resultado. Mas não, a avaliação de desempenho, que não é uma avaliação de desempenho, é, na verdade, uma forma arbitrária de cortar a atividade situada no contexto real de trabalho, com todas as variabilidades que a pessoa tem de responder e enfrentar no dia a dia, para poder tomar só o produto final e dizer, você não deu conta. Quando alguém não dá conta, toda a organização do trabalho não deu conta também. Não deu conta de proporcionar a formação adequada, não deu conta de oferecer os recursos de apoio que eram suficientes, e a gente deixa as pessoas fazerem a avaliação de desempenho e até acha que elas são legais, elas são importantes. A avaliação do trabalho é importante, mas avaliar o trabalho não significa julgar as pessoas do ponto de vista moral e do juízo de valor. Significa discutir dentro da organização do trabalho, das condições, a forma que as pessoas fazem as coisas naquelas condições. Eu tenho que incorporar, então, a avaliação de desempenho, a avaliação das condições de trabalho. Nunca vi uma avaliação que fizesse isso. O único modelo e formulário que eu criei também nunca foi usado, porque ninguém quer usar isso. Como é que a gente vai culpar o funcionário? Se a gente usar um modelo que avalia também as condições de trabalho. Vamos pegar um exemplo aqui. Um motoboy. Olha como o vício analítico ele é perverso até dentro de nós que defendemos a saúde do trabalhador. Como é que vocês batizariam o comportamento do motoboy profissional que fica aí dirigindo no trânsito, entregando pizza, correspondência e outras coisas? Dá um nome para o comportamento dele. Louco. O que mais? Ele é só louco? O que mais que ele é? Suicida, um maluco.
um necessitado do trabalho, já vai melhorando. Quando eu faço isso em sala de aula, os termos que surgem assim, imprudente, desavisado, não tem atenção com nada, mas você quer a pizza na sua casa no horário estipulado. Você não quer que ele passe por cima do passeio e sofra um acidente. Mas se a pizza não chegar, você liga para a empresa e diz assim, olha, deu 25,5. O combinado era 20. Então, ou 25, eu quero outra pizza. Ou vontade de comer também, não é? Mas, tudo bem, você não aceita e não tolera o comportamento dele, né, o comportamento que seria seguro. Você quer também que ele ande correndo no trânsito, porque não existe outra forma de fazer aquilo que ele faz, a não ser acelerar para tentar ganhar um pouco mais na diária. Em ergonomia da atividade, a gente batizaria de comportamento do tempo zero. O que muda? O que muda? Motoqueiro louco, eu faço um juízo de valor sobre a pessoa do motoboy, de novo, coloco nele toda a perversidade das relações de trabalho, da organização do trabalho, que estão muito anteriores ao ato dele de pilotar uma moto. Quando eu digo tempo zero, eu vinculo o comportamento de loucura no trânsito a fatores de ordem organizacional, política, econômica, é claro. E olha o problema de análise. Tratar o motoboy louco, manda ele para terapia, para ele poder perceber que a vida dele tem mais valor. Mas se eu digo o comportamento do tempo zero, quem tem que ser tratado é o trabalho. É ele que está padecendo. É ele que está vivendo o mal-estar. E a gente continua olhando para o lado errado, para a pessoa, antes de olhar para o trabalho. Pode parecer um absurdo isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar das pessoas, mas estou dizendo que um jeito de cuidar delas é cuidar do trabalho delas. Bom, nesse cenário, os valores da solidariedade são sufocados pelas exigências de trabalho e pela lógica de gestão, que não deixa espaço para a solidariedade. Então, não adianta o mimimi de colocar uma placa no local de trabalho e pedir ética e respeito. Esse apelo à ética nos locais de trabalho, ele já foi sufocado pela própria exigência da organização do trabalho. Essa não é a forma. Não é a forma. Por favor. Bom, rapidamente, alguns problemas do mundo do trabalho. Qualquer reportagem que a gente recortar de qualquer lugar vai evidenciar novamente esses problemas. Delegada investiga fenômeno do suicídio entre policiais federais, prometendo modernizar a lei, terceirização no México consagrou precarização, diz especialista. Aqui também tem esse nome, modernização da legislação trabalhista. Modernização. Se tem coragem de dizer que isso é uma modernização... Profissão que mais mata fica ainda mais perigosa. Nossa, é até difícil de pensar, não é? Burnout, a tragédia anunciada pelo médico moderno. A educação e os educadores sofrem com a violência no trabalho, a infraestrutura precária e a ausência de apoio. Afastamento por depressão atinge 1/3 dos professores. Buchudinha da vez. Vendedora grávida dispensada ao fim do contrato de experiência garante estabilidade provisória. Que foi usado esse apelido contra essa trabalhadora, é a buchudinha da vez. Como se agora, e tem algumas empresas que acham super bacana fazer isso. Por que você não engravida lá por 60 anos? A gente congela seus óvulos, que aí os seus filhos não atrapalham a sua carreira. Você pode ser vó deles também, ou bisavó, quando eles nascerem. Não é? Porque a sua possibilidade vai ser essa. Assédio moral. O assédio moral, bom, isso aqui eu vou passar mais rapidamente, porque, evidentemente, vocês já fizeram a discussão adequada sobre isso. É uma prática, é uma violência psicológica que atinge a autoestima, a dignidade, a saúde das pessoas. É uma exposição do trabalhador a situações reiteradas de humilhação e constrangimento, de formas das mais variadas. A gente nem precisaria começar a discutir se é descendente, ascendente, diagonal, vertical. Tem todas as formas possíveis, inimagináveis. E nem sempre ele aparece no formato de perseguição deliberada a uma pessoa. Às vezes o coletivo está assediando a pessoa que retornou ao trabalho com doença mental sem se dar conta do que está fazendo. Para mim, eu fico vendo isso e fico pensando o seguinte, que interessante, mesmo nesses casos você vê a marca da organização do trabalho. A pessoa retorna ao trabalho com uma limitação, qualquer que seja ela, Ler-Dort ou transtornos mentais, então nem se fala, e ela é alvo de assédio moral.
O primeiro momento que eu vejo acontecer no assédio moral é arrumar pretexto para desqualificar a vítima. Porque aí a gente consegue depois justificar o isolamento dela e também o ataque. Eu estava lendo um caso na literatura, quando fui fazer um trabalho junto da Petrobras, com o serviço de saúde também, pela dificuldade que existe em todos os departamentos médicos de reintegrar a pessoa que volta de uma licença de um afastamento. Aí um dos casos que eu estava estudando dizia o seguinte: o sujeito que tirou um afastamento por depressão tinha sido visto na praia, lá na sua terra, lá no Rio, uma praia bem bonita e tudo mais, estava tomando refrigerante. Até aí não tem problema não, tem Guaraná? O problema é que ele tinha depressão. E, bom, tem uma ampla literatura certamente justificando isso. Quem está deprimido não toma Guaraná, gente. Não é? Não toma não, vocês não sabiam disso não? Não sabiam? Quem tem depressão não toma Guaraná Antártica? Não pode, gente. É, porque o gestor não deve poder mesmo. O gestor dele voltou e falou assim: esse está deprimido, aí está deixando vocês trabalhar, estava lá na praia tomando refrigerante. Então não pode. Ele está um deprimido, não vai à praia tomar refrigerante. Ele fica como? Dentro do quarto, trancado, sofrendo e ouvindo músicas tristes e vendo filmes de deprimido. Tomar Guaraná na praia não é coisa de gente que tem depressão. Esse foi o argumento que o gestor usou com o departamento médico. Olha só, vocês estão dizendo que ele está afastado com esse CID aí, depressão? Estava lá na praia, lá no Guarujá, tomando refrigerante, depois até água de coco ele tomou. Ok, e qual a diferença disso? Depois que se construiu o estereótipo de que a pessoa nem está doente de verdade, os colegas começam a olhar para essa pessoa de uma forma diferente, não é? É, né? Essa depressão só é boa, quer um Guaraná Antártica? Quer tomar uma água de coco, um negócio assim? Uai, nos planos terapêuticos que a gente faz, a gente pode inclusive propor para a pessoa que ela retome atividades que são significativas na vida dela, ou a gente quer que ela fique deprimida a vida inteira. Daí que vocês veem alguns argumentos são utilizados para poder falar de volta e retorno ao trabalho, que são absurdos. Não, depois disso eu entendi que refrigerante, gente com depressão não toma. Nem participar de festa infantil de 15 anos, nada disso também não. O INSS tem utilizado o Facebook, inclusive, para cortar benefício. Você tem uma foto, Lobato, numa festa infantil comendo brigadeiro, você não tem doença mental, não é possível tê-la. Na maior parte dos casos, claro, o assédio moral é praticado por alguém que está no nível hierárquico superior. Evidentemente, aí o poder diretivo que deveria ser limitado vira um poder infinito, absoluto. Também, mesmo nesses casos de pessoas que podem até ser perversas, existe o fato de que a organização é conivente. Ela simplesmente não põe o dedo dela e não cria limites. Ainda assim, é um assédio com uma estrutura e uma dimensão organizacional. Bom, se apresenta de forma, nossa tese é que ele se apresenta na forma de conflitos intersubjetivos, com um colorido todo interpessoal, se assemelhando inclusive a um conflito entre as pessoas. Mas, no fundo, ele é um sintoma decorrente e, ao mesmo tempo, decorrente da organização do trabalho e, ao mesmo tempo, como já foi dito, um instrumento a serviço da exploração irrefreada da força de trabalho das pessoas. Agora, essa figura aqui, ela tem um problema. Ela não relata tudo que a gente gostaria de retratar. Agora, essa figura, ela começa a fazer uma representação do assédio moral que é muito diferente dessa daqui. Na maior parte dos casos, vocês usarem o smartphone, o tablet, a internet e jogarem assédio moral e clicar em figuras, vocês só vão ver imagens de uma pessoa contra a outra. O capital te agradece. Porque você é partidário e ajuda a fazer uma ideologia, criar todo um substrato teórico para dizer que a violência relacionada ao trabalho, no caso do assédio moral, acontece porque existe uma pessoa muito má. Mas as pessoas se tornam muito más com ideias e com formas de gerir o trabalho e organizá-lo numa sociabilidade que é degradante e degradada por essa lógica de expansão do valor. A gente deveria ver o assédio moral assim. Eu acho que essa é a figura excelente para o assédio moral. Porque aqui em cima são os conflitos interpessoais.
Você viu fulano? Tem problema com ciclano. Esse juiz é difícil, né? Fulano tal, hein? Esse servidor também, hein? Aqui em cima, não é, gente? E aqui embaixo? Quem está olhando? Quem está prestando atenção nisso aqui? Quem está se perguntando das escolhas econômicas, políticas que as organizações fazem? Quem está discutindo isso? Quem está pondo em questão a organização do trabalho? Se o assédio moral, a gente pode combatê-lo ainda que paliativamente, mas ele não vai se extinguir no modelo e na lógica de sociabilidade do capital, a gente não vai ficar de braços cruzados e vai fazer alguma coisa. Mas fazer alguma coisa aqui em cima, mais ou menos olhando, pilotando lá um barco e pensando, vou passar por cima dessa pontinha aí que não é nada não. Gente, aqui embaixo sempre tem mais coisa. E é aqui que a gente precisa atuar. Bom, o assédio organizacional, os autores discutem isso de forma separada, assédio moral e organizacional, mas eu acho que a gente tem que ver a relação entre as duas coisas. O assédio moral tem dimensões organizacionais, sempre teve, assim como o assédio organizacional tem uma dimensão moral, alguém pratica o ato, alguém é o preposto que vai lá fazer, que vai lá cometer aquele ato de injúria, de ofensa e tudo mais. A gente pode caracterizar os estilos de gestão hoje como gestão de injúria, de estresse, de medo, cada uma delas marcada por um componente principal. E, muitas vezes, pelos 3 componentes. Processos de gestão que geram humilhações e constrangimentos, que impõem pressões exageradas, exacerbadas às pessoas, a total desproporcionalidade mesmo do uso do poder no local de trabalho, aqueles modos de gestão em que a ameaça implícita ou explícita como estímulo principal para poder obter o engajamento das pessoas e a sua subordinação, sobretudo num tempo de crise, são características muito claras do assédio moral e organizacional hoje. Os sintomas já discutiram de alguma forma: ansiedade, reações aparentemente exacerbadas, ideação suicida, alcoolismo, transtornos afetivos e do humor, reações ao estresse, insônia. O sujeito é levado a duvidar do seu valor como pessoa e como profissional e se sente cada vez mais, não só incapaz, mas diminuído na sua própria existência. Se sentir doente não é se sentir fora do normal, é pior que isso, porque se sentir normal não é ser saudável também. Alguém acha que ser bem adaptado às normas sociais e do trabalho, ter normalidade é ser saudável. Eu estou bem ajustado no meio em que eu vivo. Não, estar bem ajustado no meio em que você vive não é ser saudável. Saudável, diria lá o Canguilhem e outros autores, é ser normativo, é ser capaz de ser sujeito das suas normas, é ser um sujeito que cria relações entre as coisas no trabalho que não existiriam sem a sua intervenção direta. Quando a gente perde o poder de fazer isso, ou diriam, os clínicos da atividade, o poder de ação sobre o mundo, a gente começa a perceber a nossa saúde também se degradando. Ninguém se sente saudável porque fez um exame de sangue, teve o resultado e viu que a hemoglobina está ótima. A gente se sente saudável quando percebe que a gente é capaz de fazer no mundo coisas que até a gente duvidava, que a gente é capaz de ir além da norma, que a gente é capaz de ser normatizador, que a gente é capaz de normatizar o ambiente em que a gente vive. O isolamento e a falta de apoio dos grupos, nesses casos, dificultam a reação por parte do trabalhador e, obviamente, minimizam o poder de ação da pessoa diante do trabalho. Olha um relato de uma pessoa que foi assediada num dos vários campos profissionais que a gente realiza entrevista. Esse depoimento é especificamente do campo da produção de fogos de artifício. Não sei se vocês sabem, mas em Minas Gerais a gente tem o 2º polo mundial de produção de fogos de artifício. Só perde para a China. Aliás, quem não perde para a China é alguma coisa. Mas a gente só perde para Santo Antônio do Monte, onde fica a maior parte das fábricas de fogos, só perde na produção de fogos de artifício para a China. E nesse setor também existe não só assédio moral, como assédio sexual. Existe assédio sexual. Eu fui fazer uma reunião com as trabalhadoras desse setor e me lembro perfeitamente uma delas dizendo assim: você quer saber, professor, a gente tem que começar a falar mesmo do que acontece. O problema aqui é que a gente sofre assédio sexual também, depois eles ainda fazem a reunião do CRG quando a gente fala do assédio moral em casa e do sexual. Foi reunião do CRG? Fiquei pensando logo alguma coisa assim, comitê. Ela, não é isso não, é reunião de come-rabo geral.
para dizer para os funcionários que é muito antiético falar em casa do que acontece no trabalho. Sobretudo se você sofre assédio sexual no trabalho. Você não pode sair daqui dizendo isso na sua casa da forma que você quer. Você deveria passar pelo crivo de alguém, não é? Mas assédio sexual no nosso país é crime. É crime. Assédio moral não está tipificado dessa forma ainda, mas assédio sexual é crime. A consequência pior que fica não é fisicamente, é a moral. Psicologicamente é o trauma que você fica. Você já está cismado com todo mundo. Você já vai com medo do que você possa ouvir e escutar de alguém. Fica o trauma, mas é psicológico mesmo, não é? A consequência que fica é psicológica, porque fisicamente você toma um remédio e cura. Psicologicamente fica ali com isso. Quantas vezes aparece psicológico nessa frase? Vocês verem como é que o trabalho também deixa suas marcas. E aí, vamos para um estudo de caso. O que a gente faz em psicologia do trabalho é fazer pesquisa junto aos trabalhadores. O conhecimento que a gente produz, ele advém do encontro com as pessoas em seus contextos de trabalho, e em vários contextos em que a gente, de fato, tem acesso aos seus relatos. Na minha tese de doutorado, que é esse livro, Traumas no Trabalho, uma nova leitura do transtorno de estresse pós-traumático, o estresse pós-traumático como uma história de vida de alguém vivida nas relações com o trabalho e com o restante da vida, eu analisei 3 casos para discutir uma hipótese muito comum nesse campo da saúde mental e trabalho. São os mais frágeis que ficam doentes diante das mesmas situações. Para começo de conversa, quem disse para vocês que são as mesmas situações? No mesmo lugar viveu a Correios que passaram por assaltos, que o cara foi abordado diretamente, o outro foi abordado do canto da sala. Gente, no mesmo assalto existem pessoas vivendo situações diferentes, e o nível da ameaça é diferente, o que também faz a gente precisaria, para entender o desfecho de cada caso, de analisar o que foi a reação possível para cada momento. Então, quero fazer um desafio para vocês. São 3 casos, eu vou apresentar um deles. Enfim, 30% de chance, pelo menos, de acertar. Quero saber aí, desses 3 casos, quem que vocês acham que ficou com estresse pós-traumático? O vigilante, que todos os nomes são fictícios, obviamente, que enfrentou um assalto ao banco em que trabalhava, assalto coisa de 1 hora. A Eva, a guardiã, que testemunhou o suicídio de um colega de trabalho num fórum judicial onde ela trabalhava. Ou o bancário Daniel, também nome fictício, que foi sequestrado e mantido por cárcere privado por 11 horas. Quem desenvolveu o estresse pós-traumático? Quem vota na letra A foi o vigilante. 1 voto para o Ricardo. Quem vota na letra, no número 2, a Eva? Quem vota no terceiro, no Daniel, 11 horas. Por que vocês acham que foi o bancário? Grande... Agora eu vou fazer outra pergunta. Eu vou fazer uma pergunta pior. Quem deu direito para a gente de achar alguma coisa? Gente, isso é incrível. Assim, eu não contei para vocês a história deles, não? O que a gente acabou de fazer aqui? A gente olhou a situação e pensou, para mim, isso aí, olha só, 11 horas de caça, meu Deus, como é que será e tal. Mas a gente não sabe o que eles fizeram. A gente não sabe o que eles fizeram. Como é que cada um deles reagiu diante do sequestro do assalto? Se vocês não me explicaram, eu vou achar estranho alguém tentar responder. O que cada um viveu? A ameaça que os sequestradores ou os assaltantes fizeram foi a mesma? Porque, olha só, eu posso contar o caso do Ricardo e dizer que o bandido chegou, apontou-lhe a arma e disse assim, ô vigilante, fica tranquilo aí que nós vamos roubar, mas não vai acontecer nada com você, nós só queremos dinheiro. Ou eu posso dizer assim, o cara disse, nós vamos roubar, antes de sair, eu vou dar um tiro na cabeça de cada uma das pessoas que está aqui, beleza? Vocês não sabem disso ainda.
Nenhum de nós sabe. Quando a gente vai para o campo, a gente não faz a menor ideia. Mas, incrivelmente, qualquer um de nós, em várias circunstâncias, toma para si o direito de dizer em nome deles. O bancário não fica doente. O bancário consegue estabelecer até o valor que ele vai roubar do banco. O bancário tem a família dele sequestrada depois. Ele mesmo escolhe que os sequestradores vão para a casa dos pais em vez de ir para a casa da esposa e com a filha. Mas ele tem, na ocasião do sequestro, algum poder de decisão, o que os outros dois não têm. E acontece algumas coisas a mais que eu vou contar nesses casos. Mas essa pegadinha é uma pegadinha. Eu só não ponho em prova para o aluno, porque depois, enfim, fica muito difícil a relação. Mas essa pegadinha coloca a gente para pensar uma coisa. Eu preciso pensar na ação do sujeito. Eu preciso pensar na história do sujeito. Sem conhecer a história do que ele viveu, eu não posso responder. Ah, quem adoeceu? Não faço a menor ideia. Eu não conheço esse caso. Eu não vi essa pessoa. Não é possível responder. Se eu respondesse para vocês porque fiz mestrado ou doutorado, seria um grande absurdo da mesma forma. Não posso. Você pode fazer até mais 2 doutorados, mais 3 doutorados, e vai continuar sem saber responder. Mas vai ter cada vez mais respeito em saber que você precisa investigar antes de dizer qualquer coisa a respeito deles. Vamos para o caso do vigilante Ricardo. O vigilante Ricardo, quando eu chego até ele, ele diz assim para mim: eu tenho estresse pós-traumático. E eu chego até ele a partir de uma carta que ele havia deixado no sindicato dos vigilantes, escrito que ele se tornou uma bactéria. É estranho isso, que ele foi pisoteado no contexto de trabalho, que ele foi muito humilhado, que a vida dele se tornou um inferno, a partir da introdução de normas de vigilância, e que depois do assalto ele teve estresse pós-traumático. E eu perguntei para ele: ô Ricardo, o que é seu estresse pós-traumático? A resposta dele para mim é tão enigmática quanto a pergunta. Eles dizem que é estresse pós-traumático, mas o estresse eu já estava, o trauma veio depois. É por isso que a gente gosta de fazer pesquisa, não é? Porque a gente não sabe o que a pessoa está dizendo. O estresse estava, o trauma veio depois. Então esse estresse não é pós-traumático. Esse estresse vem antes. E aí a gente descobre, com a história do vigilante Ricardo, que o estresse ele é também condição para certos eventos terem um peso maior na nossa vida. Tanto é que ele diz o seguinte: o assalto foi só a gota d'água. Ah, então as coisas começam a se articular. O assalto é a gota d'água porque o copo está cheio. As coisas se juntaram, todas elas, e agora eu tenho que entender que coisas e de que modo elas se organizaram para produzir um transtorno mental, que só aparece quando a pessoa, na verdade, no contexto de trabalho, nesse contexto especificamente eu estou dizendo, só aparece quando a pessoa perdeu a esperança de enfrentar o problema. Infelizmente, eu vejo no contexto de vocês, pelos relatos de alguns de vocês, que muitas vezes a gente vai perdendo a esperança de enfrentar o problema, ele parece insolúvel. E quando a gente não vê mais saída, aí a gente começa a passar de um sofrimento que é um sofrimento de enfrentamento daquela situação, para um sofrimento patogênico, que rapidinho pode nos levar também para o campo da doença mental. E o Ricardo diz assim: olha, eu creio que eu esteja estressado mesmo, essa doença minha foi causada pelos relacionamentos com os funcionários, não pelo assalto. Ele não diminuiu o assalto. O assalto ainda é a gota d'água, mas existe alguma coisa além do assalto, que é a história do transtorno de estresse pós-traumático dele, que é único, é dele, é aquele que ele está vivendo. O assalto foi só a gota d'água que faltava para entornar. Transtorno de estresse pós-traumático com todos os sintomas possíveis, revivescência do trauma, flashback intruso, invasivo, e todas aquelas reações de sobressalto, estado constante de alerta. A pessoa não consegue ter um sentimento de futuro, ela não faz planos, ela é um disco arranhado, repetindo o mesmo trecho. Só que esse trecho desperta na pessoa, do ponto de vista neurobiológico, as mesmas reações no corpo que ela teve no momento do trauma. Vocês já imaginaram viver com adrenalina, ou o que a gente chama de catecolaminas, os hormônios do estresse, no maior grau possível deles, mesmo quando as situações não estão acontecendo? Já imaginaram o que é tentar viver assim? É por isso que eu fui falar de suicídio ontem para os vigilantes. É porque não é possível viver assim. É porque as pessoas não dão conta de viver assim. Não tem jeito de viver. Diria, né, como eu disse para uma profissional uma vez, que a loucura ela é desumana.
Ela é desumana, ela não é um estado que a gente consegue, na verdade, fazer uso da nossa própria vida. Ela é um drama na nossa vida, um drama existencial, que diminui seu poder de ação até na relação consigo mesmo. Eu sinto angústia, vazio no peito, muita ansiedade. Outra coisa que não passa é você ver a cena do bandido. O bandido não sai da sua cabeça, ele é permanente, como se tivesse parado no tempo. Faz tanto tempo, mas aquilo está gravado. Não sai da sua mente. O que eu acabei de dizer para você sobre esses sintomas gravíssimos. Mas o assédio moral dele começa quando eles introduzem no banco normas de segurança novas. Quais sejam? A partir de agora não pode entrar vendedor de lingerie, vendedor de queijo, vendedor de gravata, e todo mundo que entrar dentro desse banco vai ter que apresentar o crachá. Ora, o Ricardo estava na agência bancária havia 13 anos, e ele era o xodó do pessoal. Mas, como ele mesmo vai me dizer em outra entrevista, de xodó do pessoal e o super-herói, ele vira o vilão da história. E a identidade vai se degradando, e a identidade é uma forma de nos colocar no mundo. Quando a gente sente que ela se degrada, a gente se sente ameaçado. A gente sente maus pressentimentos de que alguma coisa muito ruim vai acontecer com a gente. E o Ricardo começa, então, a cobrar essas normas de vigilância que vieram de São Paulo, de um gestor, que também é nome fictício, Evaristo, que as pessoas ironizavam por conta disso. Ah, essas normas idiotas, que todo mundo tem que cumprir nessa agência. E o Ricardo diz para a gente, se tornou muito difícil a partir desse momento. Desse momento que o pessoal me isolou. Me isolaram e aí era piadinha. Me chamavam de Evaristo. Por que Evaristo? Por que me chamavam de Evaristo? Porque as normas vinham de um setor de segurança de São Paulo. E o supervisor de segurança em São Paulo era o Evaristo. Eles não gostavam do Evaristo. Ele dizia assim, esse Evaristo, ele não manda nada não, esse Evaristo é um bosta. Então eles falavam isso para mim, esse Evaristo é um bosta, e me chamavam de Evaristo. De que eles estavam me chamando? Não precisa nem concluir, não é verdade? Aí vocês imaginem a persistência desse tipo de atitude no contexto de trabalho. Lembra que eu falei de trauma? E lembra que eu estava dizendo do trauma aqui, pela linguagem? O chicote do corpo, aquilo que quebra os ossos também? Outro dia eu estava dentro do quartinho, lá embaixo, coincidência, eu cheguei para pegar um negócio, ele foi, talvez trocar de roupa também, eles não tinham nem local adequado para isso, aí de repente chega um gerente lá, eu vou pôr esse crachá aqui, porque senão vai chegar lá em cima, o Ricardo vai cobrar esse crachá, aquele chato vai cobrar, e eu vou ter que mandar ele tomar naquele lugar. Falou assim, eu lá dentro, ele falou do meu lado, diferença é que eu estava de um lado da porta, ele do outro. E o Ricardo complementa esse episódio dizendo assim, eu, um cara armado dentro da agência, faltou muito pouco para eu sacar a arma e dar um tiro em alguém. Depois a gente acha estranho, não estou dizendo que isso justifique a violência, mas depois a gente acha estranho e muito ocasional e repentino um vigilante sacar uma arma e dar um tiro em alguém na agência. A gente acha que ele é louco, não é? Ele é louco, igual o motoboy, ele é louco. Mas a gente não quer analisar que esse comportamento é fruto de todo um processo, ainda que isso não justifique uma violência, mas explica, muitas vezes, a violência que a pessoa está sendo submetida. Tem vezes que eu durmo mais de dia do que à noite, e você não imagina o tédio que é ficar acordado à noite. Lobato, você vai me dizendo o tempo aí. Tá, joia. Achei que você ia falar 2, então 15 está ótimo. Você já ficou? Não queira ficar, não. É horrível. Você anda para um lado, para o outro, igual o meu caso. Moro no 3º andar. Tem hora que você imagina pular lá de cima. Numa boa, você tem vontade de pular, de tanto tédio que você tem. Aquela coisa assim, e você recorda tudo. Vem aquela lembrança do pessoal massacrando todos os dias você. Igual a esse depoimento, infelizmente são vários outros que a gente tem. Muitos, todos eles indicando que muitas vezes as pessoas não se matam porque têm filhos, porque tem pessoas que gostam delas, e essas pessoas são aquilo que ancoram esses sujeitos na realidade. Daí eu fico me perguntando, se a gente quer evitar transtornos mentais e suicídio, enfim, que as pessoas se degradem em termos de saúde cada vez mais, que redes de apoio e de suporte a gente oferece a elas? Porque o Ricardo tem uma aqui, as filhas. Mas quem não tem filhos, faz o quê? Age como? Lida com isso de que forma? Evidentemente, estou falando disso porque a gente já está caminhando para pensar medidas de prevenção. Ok?
Se essas pessoas chegam com um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, que também decorre de experiências vividas no assédio moral, por exemplo, em outras violências relacionadas ao trabalho, se as pessoas chegarem à clínica doentes dessa forma, a gente vai tratá-las. É isso que a gente já faz. Só que sempre o tratamento das pessoas, esse tratamento focalizado individual, ele tem que ter uma outra vertente, direcionada ao ambiente insalubre de trabalho dessa pessoa e aos modos de gerenciamento e de organização e exploração da força de trabalho. Se a gente não fizer isso, nós vamos tratar a vida inteira casos individuais. Só que as pessoas, nos casos individuais, estão expostas a situações coletivas. Daí a necessidade que a gente tem de olhar para o local de trabalho. Esse é o leito do paciente. Isso Ramazzini, que foi um fundador da medicina do trabalho, já disse há muito tempo, gente. Ó, se tu, médico, tiveres lá do lado do seu paciente, não te esqueças de perguntar em que ele trabalha, para saber se o ganha-pão dele não é também a fonte de todos os problemas. E isso, de alguma forma, já está posto há muito tempo na nossa literatura científica. A gente tem que conseguir reverter isso em uma ação concreta. Sem reverter isso em ação concreta, a gente está fadado a viver num mundo repleto de ilusões e de bons discursos teóricos, que não viram uma prática distinta. Entre as práticas distintas que a gente tem, de alguma forma, feito, vou contar aqui dos primeiros auxílios psicológicos, a gente sempre considera, antes até de pensar a prevenção, o que prevenir. Na prevenção, a gente não está olhando e mirando somente problemas de ordem física, ainda que eles sejam também importantes. A pessoa adoece por conta de condições materiais e organizacionais do trabalho, pela lesão de esforços repetitivos ou todas as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, por problemas e patologias do próprio trabalho. Ok, temos que prevenir nessa esfera e nessa dimensão. Mas também temos que reconhecer que a linguagem e as ameaças de morte às pessoas, de mortificação do eu, elas acontecem também via linguagem. Eu não preciso passar por um assalto ou sequestro para experimentar o que é isso. Não, as situações que vocês, servidores, já experimentam muitas vezes e recorrentemente nos locais de trabalho, já são situações também de ameaça. E ameaças mortificantes, que tornam a gente menos do que o que a gente é, que obstam, de alguma forma, o desenvolvimento da sua vida, que criam um dano. A proteção, então, da saúde dos trabalhadores tem que passar pelo apoio, perfeito, mas também pela transformação do modo de gestão e organização do trabalho. Bom, mais ou menos em 2014, eu fiz uma intervenção, uma consultoria, uma intervenção numa empresa de mineração que também viveu o desmoronamento de uma barragem de rejeito de minério de ferro, infinitamente menor do que o incidente da Samarco e o acidente de trabalho também da Samarco que vocês conhecem, que foi amplamente noticiado. Mas nesse incidente morreram 3 pessoas e muitas outras ficaram com efeitos e sequelas daquilo, pelo menos nos períodos iniciais e algumas mesmo para muito depois. Nós transpusemos um modelo que se chama PAP, ou Primeiros Auxílios Psicológicos, é um protocolo para o campo do trabalho. Por quê? Nas primeiras 72 horas que a pessoa experimenta uma situação que é potencialmente traumática, você pode fazer essa intervenção com protocolos, existem vários deles, Acercar-se, por exemplo, que é um protocolo espanhol, da Universidade de Madrid, que prevê, inclusive, isso, que você faça esse acompanhamento da pessoa e abordagem nas primeiras 72 horas. Existem outros protocolos de institutos que estudam também o estresse pós-traumático, da própria Cruz Vermelha, enfim, são protocolos que, apesar da pouca pesquisa em relação a eles, tem demonstrado que o apoio psicológico, dividir a experiência muito ruim com alguém, ajuda a suportar melhor os efeitos das situações. Não cura e não trata as situações causadoras, mas ajuda o sujeito a suportar o que aconteceu depois daquilo. Precisamos também disso, não só, mas também. Quais são os principais objetivos? Não dá para a gente discutir os protocolos todos, nenhum deles inteiro aqui, mas dá para sinalizar que isso tem relevância para a nossa atuação profissional. Os objetivos de todos eles, geralmente, são oferecer proteção, segurança e esperança, isso é fundamental, proporcionar ou aliviar
de forma imediata sintomas de estresse agudo, facilitar a recuperação espontânea, identificar e encaminhar afetados por emergências psiquiátricas ou em risco de desenvolver algum transtorno psiquiátrico aos dispositivos de saúde que se encontrem disponíveis naquele momento. Isso é fundamental. Ou no sindicato, ou no Serestes, enfim, onde for possível, para onde for possível encaminhar a pessoa para ela receber apoio. Mesma coisa, o Sindicato dos Bancários de Osasco, São Paulo, Osasco e região, tem um canal de denúncias no site deles para o assédio moral. E eles discutem isso, eles recebem as denúncias pelo canal e vão na agência e fazem a sardinhada e criam um portal do inferno, enfim, dizem para todo mundo, essa agência tem assédio moral, olha o que acontece aqui dentro, dão visibilidade para isso. E ele já tem clareza disso, quem assedia não é o gerente, é o CNPJ. Finalizando, não basta na prevenção de problemas e transtornos mentais no trabalho, discursos de conscientização da importância da humanização. Acho que nós já superamos essa fase, não é? As pessoas deveriam ser mais humanas. Numa sociabilidade degradada e degradante, como é que você pode pedir para alguém ser mais humano? A intervenção é no modo de sociabilidade, de gestão e organização. É óbvio. Colar um cartaz "não faça assédio moral" não evita assédio moral. Assim como para o motoboy também não. Colocar atrás do ônibus, motoboy, cuide da sua vida, é mais um discurso que só culpabiliza o motoboy, mas não conserta o buraco na via, não é? Não cria a pista especial para fazer entregas 24 horas como eles fazem. Hipocrisia. A humanização passa pela flexibilização da organização do trabalho e da gestão. É preciso criar, isso é fundamental, espaços de discussão da organização do trabalho. Para discutir o quê? Metas, normas, ritmos de trabalho, conteúdo do trabalho. Se não for para discutir isso, não existe equipe de trabalhadores saudáveis que não debatem as normas do seu trabalho. Viver, de alguma forma, sempre as normas dos outros é patológico. O ser humano começa a desenvolver o seu estado de saúde quando ele começa a criar, quando ele tem essa capacidade. Viver com o peso das normas do trabalho não é suficiente para ter uma boa vida ou bem-estar. A prevenção dos transtornos mentais deve considerar a experiência real dos trabalhadores. Esse ensinamento da ergonomia francesa, ele é muito antigo, mas parece que em alguns momentos a gente se esquece disso. E isso é fundamental. A gente precisa considerar como as pessoas fazem as coisas, o que elas fazem, o que elas enfrentam tendo de fazer. Vou dar um exemplo muito rápido, para ninguém jamais esquecer disso. Quando a gente foi fazer uma pesquisa com o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato dos Vigilantes sobre a categoria dos vigilantes em Minas Gerais, daí resultou uma publicação chamada Cotidiano dos Vigilantes, Trabalho, Saúde e Adoecimento, a gente foi no metrô e fomos perguntar para o vigilante o seguinte: vigilante, o que você faz aqui? Vocês respondem. O que vocês acham que um vigilante faz no metrô? Primeiro, segurança. Segundo, cuidar do patrimônio, que é a coisa mais importante. E agora você mexeu na minha área. Você estava dentro da minha casa lá, 28 anos dentro de Brasil. O que você está falando aí, meu? Você pegar 1980 até 2000, o vigilante pegava a arma aqui e botava aqui na hora. E aqui, concordo com o outro lá que falou. O risco da coisa foi um assalto. Mas o que é maltratado? Antes, né? Brasília, porque desde o Brasil é o quê? Você ou é funcionário público federal, ou estadual, colégio, bancário. E o resto, privatização. É isso aí. Sabe o que os vigilantes foram dizer para a gente? O gerente disse assim: tem esse manual aqui, explica tudinho. Aí eu falei, muito obrigado, assim, é um prazer que você me entregue um manual de procedimentos operatórios padrões. Posso conversar com um trabalhador? Mas é o que está no manual. Eu falei, tudo bem, certamente que sim. Fulano, o que você faz aqui? Tudo isso está no manual. O difícil é quando a gente tem que recolher restos mortais. Como assim? As pessoas se matam na linha do trem. E você chega, ela está viva, agonizando ainda. E o problema é que você não pode fazer nada. Vocês acham ainda que a gente pode responder em nome deles? Vocês acham que a gente pode dizer em nome do trabalhador da vigilância o que ele faz, sem analisar a experiência real dele? Se isso for suficientemente grave para fazer uma análise psicológica, jamais, mesmo que a gente faça todos os estudos, a gente vai poder dizer o que as pessoas fazem. Porque isso, inclusive, varia. Uma pessoa que vive uma experiência como essa,
não precisa de suporte, não precisa de apoio. Enfim, a internet está cheia de fotos disso também, que eles recolhem depois. Pessoas mortas ou agonizando ainda. Não deve ser uma experiência simples para a gente negligenciar, não é verdade? Então, a gente precisa contar sempre, de forma incontornável, com o depoimento dos trabalhadores sobre o que eles sentem e fazem. Isso não entra no manual, já não entra nem na mídia. Criar indicadores organizacionais para estimar a incidência do problema e intervir. Opa, podemos fazer alguma coisa nessa direção. A gente precisa estimar. Hoje a gente vive um modelo de gestão, diria lá o francês Vincent de Gaulle, da quantofrenia, a obsessão pela quantificação de tudo. Tudo a gente quer número, mas foi quanto? Quantos? A gente não quer saber o processo e o como, a gente quer o quanto. Ok, quanto de assédio moral acontece dentro do Poder Judiciário? Quantos casos tem afastamento? Quantos casos são notificados? Quantos casos são resolvidos? Então vamos conversar na linguagem do quanto. Não é? E assim a gente vai poder empreender depois propostas de aprofundamento qualitativo, de estudos de caso, de outras intervenções, que deem conta de encontrar as mediações entre a lógica de expansão do capital e o caso concreto do assédio moral, porque não é de lá para cá tão rapidamente. Diria lá o Guimarães Rosa, o real e o verdadeiro não está no início nem na chegada, está na travessia. A gente precisa entender a travessia das pessoas ao longo da vida delas. Bom, não é possível servir a dois senhores, é por isso que vocês estão aqui, é por isso que vocês combatem ativamente também o assédio moral. Espero que a gente tenha feito reflexões que ajudem a subsidiar aquilo que você já vem fazendo no contexto de trabalho e estou efetivamente disponível para tudo que é assim. O Lobato falou uma frase aqui, só vou encerrar com isso, e eu fiquei pensando como é a vida da gente. Eu fui sair de casa hoje, tinha acabado de vestir a roupa inteira. Aí minha filha de 1 ano e 2 meses chegou na minha perna assim, olhou para cima e agarrou minha perna. Aí eu falei, papai, tem que ir. Aí ela, Eu falei, opa, ô filha, o papai vai lá para poder discutir traumas no trabalho. E outras coisas. E depois eu fiquei pensando, falei, eu já estava ontem em Brasília, hoje aqui, bom, o feriado, o recesso, eu sábado, pelo menos o domingo vai ser dela, não é? Mas a gente sabe que, assim, de alguma forma, a gente está criando recursos para as novas gerações, para ela, para os filhos de vocês, para as outras pessoas. É por isso que a gente despende, né, e inverte um pouco a lógica das coisas para poder estar aqui e participar desse evento também, que desde já eu agradeço o convite feito. Muito obrigado, gente. Parabéns, Carlos. E agora, a diretora Vilma, representando o Citraeng, vai presentear o nosso palestrante com a lembrancinha. E eu tenho uma boa notícia para vocês, viu? Nós vamos fazer um coffee break agora, antes do debate dele, e depois emenda com a minha palestra, tá? Porque essa palestra agora está coroando o fechamento da tarde. Acho que amanhã e tarde foram ótimos. Tomara que a noite seja mais ou menos, né?